Você já se perguntou se o caráter de Deus tem a ver com as suas orações ou se as suas orações precisam estar de acordo com o caráter de Deus? Nós estamos hoje no nosso último encontro. Nessa sequência de estudos sobre oração, esse encontro é muito especial, em que nós vamos, na verdade, concatenar, conseguir aí construir diante de tudo aquilo que nós já conversamos aqui nesse canal. Eu sou muito feliz de poder ter tido esse espaço aqui contigo, de acrescentar na nossa vida espiritual, na sua vida espiritual, esse conhecimento sobre a oração. E a nossa expectativa é essa, que a gente esteja caminhando firme e constante, orando com mais consciência, com mais consistência e mais constância. Hoje, a gente vai ler o texto de Romanos capítulo 8 como esse panorama da avaliação do caráter de Deus e as nossas orações. E por isso eu queria convidar você a ler comigo aí na sua Bíblia, lá no verso 31. Então, assim diz a palavra de Deus. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bom, esse longo texto aqui é uma fala de Paulo, concluindo quase todo o texto que ele tinha começado desde o capítulo 1. Paulo começa lá no capítulo 1, narrando o distanciamento do homem para com Deus, narrando ali como o homem não reconheceu Deus como Deus, e por isso Deus o entregou às suas paixões. Depois, Paulo faz uma análise de como o pecado realmente manchou esse relacionamento, quebrou esse relacionamento do homem com Deus, e começa a abrir o espaço para as soluções, ou para a solução. E é por isso que lá no capítulo 5 ele diz: justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. E ele dá ali esse grande ultimato da fé em Cristo Jesus como esse grande extinguir da distância que existia, como essa ponte trazendo o homem novamente para uma relação próxima e graciosa com Deus. Agora, quando Paulo começa a falar dessa solução que Deus nos proporcionou em Cristo Jesus, ele narra ali nos capítulos 6 e 7 sobre o pecado. Quando ele começa a falar no capítulo 6 sobre a graça e dizer que, olha, a graça não é uma licenciosidade para o pecado, porque como nós representamos no batismo, nós morremos para esse mundo e nascemos para uma nova vida com Deus. Fazemos o mesmo movimento de Cristo, morremos e ressuscitamos. Então vivemos uma nova vida. Só que no capítulo 7, Paulo narra o grande dilema humano. Qual é o grande dilema humano? Que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas exatamente o mal que eu não queria fazer, esse eu acabo cometendo. E é por isso que aqui ele está concluindo. E a conclusão de Paulo, e em primeiro lugar é isso que precisa ficar firmado na nossa mente, é que nós não podemos ser separados de Deus não somente por conta do nosso esforço. Nós não somos separados de Deus por conta do esforço dele e por conta do caráter dele. E é por isso que, para cada pergunta que Paulo faz, a resposta é sobre o que Deus fez e o que Deus é.
Então, quando Paulo pergunta se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, a pergunta é: será que alguém pode duvidar do caráter? Será que alguém pode duvidar da firmeza das promessas do Deus que prometeu que seria conosco? A dúvida de Paulo é sobre o caráter humano, e é por isso que no capítulo 7 ele está em crise. Ele está com a dificuldade sobre a vontade dele, que por vezes é boa, mas que na prática se torna um mal. A certeza de Paulo é que a sua expectativa está guardada em Deus. E é por isso que quando Paulo vai olhar para a nossa vida e para a nossa segurança em Deus, Paulo não se baseia nas obras humanas, mas Paulo se baseia na obra da graça de Cristo Jesus. É por isso que quando Paulo vai dizer, olha, quem nos separará do amor de Deus? Será que vai ser a tentação? Será que vai ser a espada? Será que vai ser a morte? Ou um anjo, alguma potestade? Será que existe algum ser nesse universo que pode nos separar do amor de Deus? Paulo diz, olha, não, eu estou bem certo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Paulo pode dizer isso porque um pouco antes, no capítulo 5, verso 8, ele já havia afirmado isso. Ele diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, se em primeiro lugar a fala de Paulo ela está baseada num conflito de que existe uma debilidade da vontade humana, existe uma inconsistência da vontade humana, existe uma certa precariedade da firmeza humana, em detrimento a isso, há uma firmeza, há uma constância, há uma certeza no caráter de Deus e na obra de Cristo Jesus. E essa firmeza ela é baseada em uma coisa, não no esforço humano, não na intenção humana, não na proatividade humana, mas ela é baseada no amor de Jesus Cristo, que foi prometido e foi provado na cruz do Calvário. Então, nós confiamos em Deus não porque já o convencemos de que somos merecedores do seu amor. Nós confiamos em Deus, confiamos a nossa vida a Deus, confiamos os nossos objetivos a Deus, o buscamos em oração porque nós conhecemos esse amor que já foi provado. Sabemos que esse amor é inabalável, esse amor não será negociado. Então, tudo aquilo que nós projetamos na nossa vida cristã, tudo aquilo que nós estamos nesse tempo inteiro pedindo a Deus, clamando a Deus, não depende dos nossos esforços, apesar de sermos chamados por esse Deus que é firme, a sermos constantes, como vimos na última lição. Então, o chamado de Deus para nós é basearmos a constância das nossas orações, a constância do seu amor, sabendo que, mesmo que em alguns momentos nós venhamos a vacilar, ele vai ser fiel e justo conosco, ele continuará a nos guardar em seu amor e continuará a nos chamar para perto dele. Nós também conseguimos entender aqui, diante desse texto, que apesar da nossa debilidade, nós somos sim chamados por Deus a manter a nossa fidelidade. É por isso que Paulo vai dizer lá, será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Paulo usa um texto que foi aplicado ao servo sofredor, agora referenciando isso à igreja. Como nós somos a expressão de Cristo na terra, como a igreja, o seu corpo, está vivendo também a complementação do seu sofrimento, assim como Paulo diz um pouco mais para frente, Paulo está dizendo, sim, olha, por causa de Cristo e por causa desse amor, nós passamos por muita dificuldade. Nós realmente somos colocados à prova e passamos por debilidades. Aqui Paulo fala sobre a fome, fala sobre estar nu,
É muito interessante quando a gente pensa na vida de Paulo, um homem extremamente dedicado na obra do Senhor, talvez o principal missionário e o principal mestre da igreja primitiva, alguém que lançou as bases da igreja através das suas cartas. Quando a gente vai olhar para os movimentos que Paulo faz, parece que Paulo sempre tem alguma frustração, sempre tem algum revés. Paulo vai fazer sua viagem missionária e naufraga, ao menos 3 vezes. Paulo vai a uma cidade e é apedrejado. Paulo entra em uma casa e é escorraçado. Paulo vai a uma ilha por conta de um naufrágio e é mordido por uma cobra. Então, as debilidades da vida, as dificuldades da vida estão cercando aqueles que estão, sim, próximos ao Senhor. E é interessante como Paulo encara isso. Paulo não encara a fome, a miséria humana, por exemplo, como uma derrota. E a resposta de Paulo a essa miséria humana é: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, por ter convicção, a maior convicção da vida de Paulo ser a obra de Cristo, ser o amor de Jesus Cristo, ele está convicto que mesmo nos momentos em que ele passa fome ou ele está nu na frente das pessoas, ele sabe que ele tem sido vitorioso porque ele vive por aquele que o amou. Então, diante das nossas dificuldades em sermos fiéis ao Senhor, o que nos garante é a obra de Cristo, o que nos garante é o poder de Cristo. O que baliza essa nossa confiança a Deus, o que baliza a nossa confiança em deixarmos a nossa vida no altar do Senhor, é o amor de Cristo Jesus, que já foi provado na cruz do Calvário. E o que nos permite continuar a vida, continuar labutando, continuar orando e continuar sendo bênção na vida dos outros, investindo na nossa vida espiritual, também é a certeza da obra vitoriosa de Cristo Jesus. Se Cristo já morreu na cruz e venceu a morte, e eu também herdei essa vitória sobre a morte, sobre o último inimigo, nada nesse mundo há de me derrotar, porque eu sei que eu estou firmado na promessa dele. Por mais que em momentos da vida alguns detalhes parecem ser o meu fim, pareçam ser ali uma derrota para mim, passar fome, passar necessidade, viver dificuldade, isso não são derrotas da vida, porque eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor. Por isso que a resposta para a nossa pergunta é essa. Toda a nossa vida, toda a nossa confiança, ela está desenhada, ela está dependente do caráter de Deus. Nós confiamos num Deus que não muda. Nós confiamos a nossa vida num Deus que nos ama. E nós confiamos a nossa vida num Deus que venceu a morte e já derrotou o último inimigo. E por isso cremos que por mais que passemos por dificuldades nessa vida, nós seremos fiéis e nós continuaremos a buscar o seu amor. E aí, ficou alguma dúvida ainda? Você ainda tem algo sobre essas questões que não foram solucionadas ou que não foram respondidas aqui? Quero te convidar mais uma vez a deixar a sua pergunta, a deixar o seu comentário. Se você quiser também acrescentar de alguma forma que a gente possa interagir e a gente possa te conhecer um pouco mais. Esse é o nosso convite. Gente, até o próximo estudo. A gente vai começar uma outra sequência de estudos, uma próxima revista. Espero que tenha sido um tempo proveitoso para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.